Shalom pessoal, bom dia, graça e paz, um dia abençoado para você e toda a sua família, que você hoje supere todas as lutas, as batalhas que temos que enfrentar no nosso dia a dia, mas o Senhor é conosco, é disso que nós vamos falar hoje neste café e vamos continuar falando em outros também. Isso é muito importante para a sua vida, para a nossa vida, né? É a base para a nossa vida. Bom, se você está aqui pela primeira vez em nosso Café Pastoral, nosso canal pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Você tem centenas de cafés aí para você tomar com a gente, de estudos na palavra, estudos rápidos, né? Meditações na palavra. Nós temos um projeto de 365 dias de café pastoral. E depois dos 365 dias, como é que vai ser? Deus é quem sabe, Deus está no controle. Nós vamos continuar, mas vamos talvez mudar alguma coisa no nosso perfil do café. Mas vamos lá, vamos seguir em frente nesse momento. Se você está pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp assistindo agora, dê um pulinho no nosso canal, é rápido. Coloca lá, clica lá e você vai com certeza ser muito abençoado. Faça a sua inscrição, deixe o seu comentário, seu like, seu dislike. Eu preciso falar isso para você, porque você assim estará contribuindo para esse projeto de nós alcançarmos mais vidas ainda para a glória do Senhor sempre, ok? Bom, eu quero conversar com você, continuar conversando com você sobre o que nós falamos no café de ontem, que foi um café atípico, especial. Nossos olhos estão postos em Deus. Nossos olhos estão postos em Deus. Eu quero ler com você 2 Crônicas capítulo 20, versículo 12. Mas eu queria fazer um convite a você. Quando terminar esse café, leia 2 Crônicas capítulo 20, de 1 a 30, para que você possa compreender exatamente o que está acontecendo. Nós vamos ler alguns textos, alguns versículos desse texto, ok? Mas eu quero ler com você agora o versículo 12, que diz assim: Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso. Olha só o que ele está dizendo, Josafá está falando, que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu quero que você entenda a primeira coisa agora. Nós temos que entender que o mesmo Deus que estava com seu povo naquele momento continua conosco até hoje. Deus não mudou. Deus continua ouvindo o clamor do seu povo. Essa é a primeira coisa que eu quero que você não possa retirar, né, da sua mente, pois talvez você esteja enfrentando uma luta, uma batalha muito grande. Então o mesmo Deus que estava lá com o rei Josafá, com o seu povo, é o mesmo Deus que servimos hoje. Por vezes nós somos pegos de surpresa em algumas situações. Por exemplo, fomos pegos de surpresa nessa pandemia, de surpresas entre aspas, né? Pelo menos a população foi pega. Eu lembro que nós estávamos uma sexta-feira, se não me falha a memória, no mês de março, e de repente saiu a notícia, olha, a partir de segunda-feira não haverá mais aulas nas escolas, escolas fechadas e shoppings fechados, igrejas também vão ter que fechar, e aquilo foi todo mundo pego de surpresa, nós não sabíamos exatamente a proporção do que estava acontecendo. E aí veio toda essa surpresa que se tornou uma realidade para nós até hoje, e nós estamos enfrentando isso. Então, por vezes, nós somos pegos de surpresa em algumas situações, são as notícias repentinas. A nossa capacidade de reagir e responder aos problemas desta vida será determinante para o sucesso ou fracasso de nossa vida espiritual. O texto fala o quê? O texto fala que povos se uniram contra Judá, e eram povos muito poderosos, era uma multidão muito grande, uma proporção muito acima, talvez, da capacidade de reação do povo de Deus. Mas uma das coisas que nós devemos guardar em nosso coração é a certeza que podemos ter quando vimos uma grande batalha contra nós. É um momento em que as promessas de Deus se cumprirão em nossas vidas. Essa certeza você não pode perder. Você não pode deixar de ter isso em seu coração. Virão as batalhas. São inimigos se aproximando. A sua confiança, você não pode deixar de lado. A sua confiança em Deus. Nós vamos enfrentar batalhas gigantescas. Talvez você esteja enfrentando agora. Sim, certamente. Mas tenha certeza que é nesse momento que as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Eu ouvi uma frase interessante num louvor que diz o seguinte: quando olho o passado,
não temo o futuro. Olha que interessante. Quando eu olho o passado, não temo o futuro. O que ele quer dizer? Quando eu lembro de onde Deus me tirou, quem eu era antes do Senhor Jesus reinar na minha vida, como eu vivia, eu estava condenado. E aí eu começo a lembrar do que Ele fez na minha vida. Então eu olho para o futuro e sei que muito mais Ele tem para mim. Ele foi misericordioso para comigo. Então quando eu olho o meu passado, eu consigo visualizar o meu futuro em Deus. Porque foi Ele que me tirou de uma condenação eterna. Ele que transformou a minha vida. Não sou eu que me transformo. Ele transformou. Ele me deu uma nova vida. Então você tem que guardar isso. Através desse exemplo de Josafá, nós podemos aprender lições muito importantes como para a gente aprender a reagir de forma sábia e efetiva diante dessas lutas que vêm, repentinas que vêm, em meio a essas guerras que surgem em nossa vida. Talvez, por exemplo, você recebeu a notícia de uma enfermidade grave na sua vida. Talvez a notícia de um ente querido que está no hospital agora. Talvez, não sei o que aconteceu, mas algo veio de forma repentina, como aconteceu com o povo de Deus ali, o povo de Judá, e Josafá, o seu rei. E o que aconteceu? Vamos lá. Primeira lição que nós vamos aprender em relação a esse texto. Primeiro, por vezes sentimos temor diante das situações contrárias, mas não podemos deixar que isso nos governe. Olha só o que diz 2 Crônicas 20, versículo 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Você nota que ele não deixou de sentir medo, ele não deixou de sentir temor. Ele reconhecia que o exército que vinha contra ele era enorme. Porém, ele não permitiu que o medo governasse a sua vida e ele entrasse num total desespero. O que ele fez? Ele foi logo buscar ao Senhor. Ele foi buscar o seu refúgio, a sua fortaleza. Ele foi buscar a quem ele poderia confiar. O medo virá diante de uma notícia repentina? Sim, você vai sentir medo. Talvez você tenha sentido. E aí você começa a olhar para Deus, porque se você olhar somente para as circunstâncias que estão ao seu redor, certamente você será governado por esse medo. Josafá, e eu quero retratar algo muito importante aqui para você, ele não teve medo somente pelo número do exército inimigo, porque o povo de Judá também era um exército bem grande e bem poderoso também. Mas ele lembrou da palavra que Deus entregou a Jeú, um profeta, em 2 Crônicas, capítulo 19, de 1 a 3. Josafá, ele havia se unido com Acabe, que era casado com Jezabel, e ele foi lutar uma batalha, foi guerrear uma batalha onde um profeta disse que não era para fazê-lo. O que aconteceu? Acabe morre naquela batalha e Josafá, por muito pouco não morre também. Ele conseguiu fugir daquela batalha. E ele volta então correndo para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele encontra Jeú. E Jeú faz um decreto de Deus sobre a vida dele. Naquele momento, o maior medo de Josafá não era o exército inimigo. Era o medo de que aquela palavra de Jeú estaria se cumprindo naquele momento. Ou seja, que Deus não estaria ao seu lado naquela batalha. Esse era o medo de Josafá. Ele teve medo que aquela palavra fosse se cumprir. Então não se tratava de uma fé utópica, muito menos de uma falsa percepção da realidade. Josafá sabia o que estava acontecendo, ele tinha noção de tudo o que estava acontecendo. Mas era aquele temor humano em pensar que a sua fortaleza, em que Deus a quem ele servia estava agora cumprindo algo que falou para ele e Deus não estaria ao seu lado. Então o maior medo de Josafá não era, vou repetir para você, os inimigos. Então o maior medo não são os inimigos que você tem contra a sua vida. Talvez essa enfermidade que você esteja enfrentando. São inimigos, sim, os inimigos fortes, mas era o fato de imaginar que Deus não estaria ao seu lado. Se Deus não estiver ao nosso lado, certamente seremos derrotados. Então Josafá, ele teve medo. Sim, ele teve medo de que Deus não estivesse ao seu lado naquela batalha e que eles fossem derrotados. Mas o que ele fez? Ele decidiu então esperar o conselho de Deus. Ele foi buscar ao Senhor.
antes de qualquer ação bélica, antes de qualquer coisa que ele poderia fazer ali com o povo, armar o povo todo, ele sabia que precisava lutar com Deus. Ele sabia que lutar sem Deus era impossível vencer. Ele não poderia lutar sozinho, ele dependia da presença de Deus naquela batalha. Então ele preferiu esperar. Aí eu pergunto a você, será que o nosso medo não se trata de duvidarmos que Deus realmente esteja ao nosso lado? É uma pergunta que eu estou fazendo a você para você refletir hoje, nesse café pastoral. Josafá, ele viu o tamanho do exército, viu, era gigantesco, sim, mas ele lembrou da palavra de Jeú e ele pensou, e agora? Por que isso? Porque ele sabia quem era Deus. Apesar da falha que ele havia cometido, do erro que ele havia cometido, mas ele sabia quem era Deus. E ele sabia que se Deus estivesse ao seu lado, a vitória era certa. Mas agora surgiu uma dúvida no seu coração. Será que Deus não veio agora me julgar? Será que Deus não está ao meu lado? Será que esse medo que você está enfrentando é uma dúvida que paira na sua mente de que Deus não esteja ao seu lado nesse momento? Saiba que o inimigo pode ser gigantesco, mas quando nos voltamos para o Senhor, quando nos voltamos para Ele com o coração quebrantado, Ele não nos despreza, Ele não nos deixa de lado, Ele não nos abandona, Ele está sempre ao nosso lado, Ele vai te sustentar. Então eu quero que você hoje reflita sobre isso. O seu medo, o medo das circunstâncias que te cercam, ela está baseada no fato de que você imagina, que você duvida de que Deus esteja contigo. Creia que Deus está com você, Ele ouve o seu clamor. Quando você o busca de todo o coração, Ele jamais irá desprezar você. Lembre-se disso, leia 2 Crônicas capítulo 20 e vamos pensar um pouco mais sobre esse texto, ok? Fique com esse café pastoral, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus nos permitir.